pessoal dos terceiros, tudo bem com vocês? Então hoje a Pro Maria Aparecida vai contribuir um pouquinho com o projeto da professora Aninha, que é o projeto Direto ao Assunto. Qual é o objetivo? Fazer com que vocês revejam, né, alguns conteúdos, né, para a prova do Enem. Então, e essa prova, né, nós sabemos que é a prova, uma das mais importantes que vocês farão. Então, nós queremos contribuir um pouquinho para que tudo ocorra da melhor maneira possível e que vocês sejam assim, tenham notas as melhores possíveis, né? Então, hoje eu trouxe um assunto aqui, um pouquinho desse assunto, da parte da cinemática, que fala sobre vetores. Então, como somar vetores, subtrair, multiplicar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês relembrarem, tá? Bom, nós sabemos que nós temos dois tipos de grandezas na física. É a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A grandeza escalar, nós precisamos de um módulo e uma unidade de medida para caracterizar essa grandeza. Por exemplo, se eu disser para vocês, tenho massa 50 quilos, vocês já entenderam, né? Então, eu só precisei identificar a minha massa e a unidade de medida. Agora, se eu falar para vocês assim, por exemplo, a padaria fica a 50 metros. Aí vocês vão se perguntar, mas para onde? Para que lado? Né? Então, é um tipo de informação que você precisa de mais dados para você interpretar. Você precisa de uma direção e de um sentido. Então, eu preciso te falar que a padaria fica a 50 metros à direita, né? Então, eu tô te falando o sentido na horizontal. Ou, se não está na minha linha horizontal, está na minha linha numa descida, né? Você vai ter que explicar isso também, para a pessoa poder entender, ou descer, ou subir, né? Então, grandeza vetorial, por exemplo, aceleração, por exemplo, força. Então, são grandezas que necessitam tanto de um módulo, que é um valor numérico, que é a intensidade, quanto da unidade de medida que caracteriza essa grandeza, quanto a direção e o sentido. Então, nós temos alguns métodos para somar, por exemplo, os vetores. Então, se, por exemplo, você tiver vários vetores para somar, você pode juntá-los e formar uma figura poligonal. Então, chama o método da poligonal. Então, por exemplo, na mesma posição que eles estão, tá, galera? Não pode ser em posição diferente. Então, eu posso transportar o meu vetorzinho B na posição que ele está. Aí, mais o vetorzinho A, não precisa ser o A primeiro, tá? Aqui não importa, né, a letrinha, só tenho que manter ele na mesma posição. Aqui eu vou colocar o vetorzinho D para ele subir e falta o vetorzinho C, que ele vai estar mais ou menos nessa posição aqui. Certo? Então aí, para mim somar, eu tenho que achar a resultante, no caso, essa medida aqui, tá? Então essa será a minha resultante. Então, nesse caso aqui, eu formei um polígono. Aí, através dos dados do exercício, eu consigo resolver, eu consigo achar a soma. Ou, por exemplo, uma outra situação, coloquei aqui, se você tiver num papel quadriculado, né, se o teu exercício vier num papel quadriculado, você pode pensar nisso aqui também, ó.
Eu vou transportar esse vetorzinho para cá. Então, eu vou tirar ele de lá, passar para cá. Aí, vamos supor que o exercício esteja pedindo para mim somar, né? Achar a resultante. Então, a resultante vai ser essa linha aqui, ó. Esse vetor que eu vou colocar aqui, tá? Tá meio tortinho, que a Pro não é desenhista, não adianta. Se eu estou no papel quadriculado, eu posso pensar em fazer um prolongamento aqui e aqui. E aí aqui o que eu acho? Um triângulo retângulo. Achando um triângulo retângulo, eu consigo aplicar aqui, por exemplo, o teorema de Pitágoras, né? Se eu tenho um espacinho aqui em quadriculado, eu posso dizer que aqui é 3 unidades, que aqui é 2 unidades, e aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, eu entraria com o R ao quadrado, que é a resultante, 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, é um método para você resolver. Também tem outro método que, quando formar um ângulo diferente de um ângulo de 90, por exemplo, se você tiver uma figura que tenha um vetor aqui, que seja mais ou menos um triângulo que não seja retângulo, que ele dê para você o ângulo, né? Você pode usar, por exemplo, A, B, C. Você pode usar, por exemplo, a lei dos cossenos. O que diz a lei do cosseno? Que R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo dado. Tá? Então, eu vou fazer com vocês um exercício aqui para a gente treinar, só para a gente treinar, tá? Bom, eu coloquei assim, 2 vetores A e B têm módulos iguais a 4 unidades e a 3 unidades. Qual é o módulo do vetor resultante? Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Qual é o módulo do vetor resultante se tiverem a mesma direção e o mesmo sentido? Mesma direção, vamos por horizontal, y maior, não, y é 4, né? Então o y tem que fazer maiorzinho. Então, e ele pedia a resultante, ó, eu tenho aqui horizontal, horizontal, sentido para a direita, Então, basta você colocar aqui o R e somar o vetor A mais o vetor B. Então, aí é o 4 mais 3 igual a 7. Agora, vamos fazer a próxima aqui. Se, por exemplo, a situação pedida for, se tiverem a mesma direção e sentidos opostos, ó. Então, pensa aqui, eu tenho o vetor A nessa direção. E eu tenho o vetor B nessa direção. Se aparecerem com sentidos opostos, o que você vai fazer? A resultante, você vai aplicar o contrário de B. Então, vai ser A mais o contrário de B. Então, a resultante é A menos o B. Ou seja, é 4 menos 3. Tá? Agora, numa outra situação, se ambos tiverem direções perpendiculares. Então, aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Ó, se ambos tiverem direções perpendiculares, eu vou fazer um aqui e o outro aqui.
e esse é o B. Aí a resultante eu vou traçar aqui, ó. Se for perpendicular, ele vai formar o ângulo de 90. Formando o ângulo de 90, nós podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Como? Transportando, ó. Eu não preciso nem transportar, eu tenho essa medida e eu tenho essa medida. Então, R ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu teria aqui 3, A vale 4, né? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E, deixa eu ver se vocês estão enxergando aí. Aí eu entro com a raiz de 16 mais 9, que é 25, que vai dar 5. Então, é um dos métodos. Agora, se, por exemplo, se formarem um ângulo de 60, né? Você tem aqui uma situaçãozinha assim, você tem um vetor aqui na horizontal e você tem um vetor aqui, mais ou menos, formando um ângulo de 60. Então, você vai achar a resultante, certo? De que forma? Aplicando o teorema da lei dos cossenos. Imagina que esse é o seu A e esse é o seu B. Então, vai ficar assim, R ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de 60. Então, R ao quadrado, A, vamos falar que A vale 4 ao quadrado, mais B, 3 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 3, vezes o cosseno de 60, que é meio. Então, tem que lembrar aquela tabelinha do cosseno, seno, cosseno e tangente, os principais ângulos. Então, pessoal, continuando, R ao quadrado é 16 mais 9 mais 8, 3 vezes 8, 24, dividido por 2 é 12. R ao quadrado é 25 mais 12, 37. R igual a raiz quadrada de 37. É isso, pessoal. Bem tranquilinha, né? A revisão. Espero ter contribuído com os estudos de vocês e até a próxima aula. Beijos!